Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que curtem e seguem aqui as novidades no canal. Professor Darlanda falando com vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o quadrado da soma de dois termos. Como assim? Normalmente o pessoal tem muita dificuldade em resolver isso e acaba partindo pelo caminho mais longo na resolução do exercício. E esse caminho mais longo pode te custar um tempo muito grande na hora de uma prova, na hora do Enem, né? Vamos partir, vamos entender como é que isso funciona. E a palavra hoje é entender, tá, pessoal? Vamos entender como isso funciona, sem ter que ficar naquele decoreba. Aquele decoreba não funciona aqui nesse canal. Não funciona para quem quer aprender, tá? Vamos tentar entender esse conceito, ok? Bora lá, já deixei preparado para a gente vai desenvolver um pouco o conceito hoje. Vamos lá. Ok, tá aqui a nossa tela. Eu vou colocar para vocês aqui um problema que um estudante me passou e a forma que ele tentou resolver isso de alguma forma. Eu entendi e achei sagaz da parte dele, né? Ele foi lá tentar resolver aquilo e foi proposto para ele, né, em um problema que resolvesse o seguinte problema, que é a seguinte situação, tá? Ah, desenvolva, né? Desenvolva esse esse binômio aqui, ó, que é assim, ó, x mais 3y elevados ao quadrado, tá? Vamos reservar ele aqui e antes de chegar nele, a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Ficou um pouquinho para cima, tá? Eu vou ajeitar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a luz, ó. E, bom, vamos reservar ele aqui um pouquinho e a gente vai desenvolver e entender o primeiro porquê, né? Normalmente nas salas de aula, quando vocês estão estudando produtos notáveis, o primeiro que a gente estuda é o quadrado da soma de dois termos. E por que que é o quadrado da soma de dois termos? Por conta disso aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos, ok? Parece lógico, né? E é lógico, né? O pessoal fica na dúvida, nossa, mas por quê? É só isso? O quadrado da soma de dois? Assim, esse é quando eu for identificar, eu vou olhar, é um quadrado, é uma soma, e são dois termos. E eu vou aplicar uma determinada propriedade nele, que vocês vão entender daqui a pouco por que que eu aplico essa propriedade, tá? Vamos lá. Então, para resolver o quadrado da soma de dois termos, ele está aqui na forma de um binômio, né? Ó. Eu quero transformar ele na forma de um polinômio, tá? Para eu poder usar uma outra operação, resolver de alguma outra forma. Às vezes é importante para mim tirar ele desse formato que não dá para fazer muita coisa e colocar numa outra forma que signifique, tenha os mesmos valores matemáticos e que eu consiga trabalhá-lo, né? Aí sim seria interessante. Então, vamos lá. Vamos começar lá pelo começo. Eu vou pegar aqui, ó, vamos imaginar um problema, tá? Eu vou pegar aqui um quadrado. Quando eu falo em quadrado, quadrado mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó. Acho que eu tenho aqui formas. Vamos pegar um quadrado aqui, tá? Ó, só lembrando, tá, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ah, curta os vídeos, né? Assim, a gente sempre está colocando, vou deixar aqui para vocês, ó, enquanto eu vou colocando o quadrado aqui, vou deixando aqui nas redes sociais para que vocês possam acompanhar aí, tá? Então, vou deixar um quadrado, tá aqui. E vamos imaginar, tá? Agora a gente vai partir para uma parte de entendimento, tá? Onde a gente vai entender o conceito. Que esse quadrado, ele tenha lados, lembrando sempre que todo quadrado tem lados iguais, né? E os lados deles medem A, tá? Vou botar outra cor aqui para ficar mais bacana. Vou fazer pretinho para depois fazer o colorido, tá? Então aqui vale A e aqui vale A. Joia? Se eu fosse calcular a área desse quadrado, tá? A área dele, a região. Imagina que esse quadrado é uma horta e você quer calcular qual o tamanho, qual é a área dessa horta. Seria A vezes A, né? A vezes A, ou base vezes altura, lado vezes lado. Quando é o quadrado, fica assim, né? A vezes A ao quadrado. Tá? Joia. Resolvido o problema, tranquilo. Professor, o que que esse quadrado tem a ver com o nosso problema ali? A gente vai desenvolver e vai entender o porquê daqui a pouco. Imaginem vocês, vamos sempre usar a imaginação, tá? Que o vizinho dessa nossa horta decidiu nos dar um pedaço de terreno dele. E esse pedaço de terreno mede B. Tá? Vou fazer ele aqui do lado. Ó. Aqui, B. E aqui, B. Tá? Ele me deu um pedaço aqui, esse B. Eu vou estender aqui, ó. Tá? Vamos estender esse quadrado aqui para a gente conseguir ver como é que fica. Ok? E ficaria essa parte vermelha aqui, desse B. Tá? Joia.
Eu vou fazer um prolongamento desse lado aqui, tá? Para a gente poder conseguir visualizar. E um prolongamento dessa parte aqui do lado A para poder entender também, tá? Para ficar bem fácil de a gente entender ali. Primeiro, ele disse que me cedeu uma parte chamada B, um terreno a mais, um pedaço a mais de B. Imagina que se sua horta original ela tinha 10 metros e o cara te deu 1 metro a mais, tá? Quanto que eu teria de área total no final, né? Como que a gente vai desenvolver isso? A gente poderia fazer com o número também. Eu vou fazer primeiro com a parte algébrica, depois a gente faz essa mesma explicação, entendendo a parte com a parte numérica, como se fosse um número, tá? Lembrando que quando eu uso letras, eu posso representar qualquer número, tá? A ideia da álgebra é exatamente essa, eu poder representar qualquer número, tá? Aí quando tem alguma propriedade, eu coloco essa propriedade para vocês. Então, foi fornecido para a gente um pedacinho a mais, medindo B aqui e B aqui, ok? Fica fácil de vocês perceberem que esse comprimento que vai daqui até aqui é A mais B? A mais B, né? Fica fácil também de compreender que esse pedaço que vai daqui até aqui em cima também é A mais B? A mais B é A mais B. E se eu quisesse calcular a área desse terreno novo agora que eu tenho? Não seria exatamente, vamos colocar aqui do lado, ó, A mais B vezes A mais B. Quando eu tenho na potenciação, quando eu multiplico dois fatores exatamente iguais, é exatamente assim que fica, né? Ó. A mais B ao quadrado. Beleza. Então, isso aqui é um quadrado de uma soma de dois termos aqui, ó. Quadrado está aqui, ó, de uma soma de dois termos, ok? Foi o que a gente falou ali em cima. Muito bom, tranquilo. Então, até agora, tudo que eu disse para vocês foram coisas que a gente já entendeu e coisas que a gente já está acostumado. Não falei nada de novo agora, tá? São coisas habituais para a gente, tá? Beleza. Acompanhe comigo então o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que se esse lado aqui, ó, se esse pedacinho vermelho mede B e esse aqui mede A, daqui até aqui, ó, a área desse segmento que eu estou passando em amarelo aqui, ó, é um retângulo, né? Não seria B vezes A? B vezes A. Joia? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se esse pedacinho aqui vale B e daqui até aqui vale a área desse segmento que vai ter aqui, desse terreno, desse pedaço do terreno é B vezes A. Vamos colocar aqui, ó. B vezes A. Joia? Continuando o nosso raciocínio, essa parte de cima aqui é igual a de baixo, ó. É um paralelo, né? Então aqui vale B. E essa parte daqui, ó, mede exatamente igual a outra, que também mede B. E é a área desse quadradinho que está aqui, B vezes B, B ao quadrado. Professor, agora eu já consigo calcular a área. Opa, como assim? Lembrando que quando eu tenho uma forma geométrica, pessoal, plana, dessa forma, que nem eu estou mostrando para vocês, a área total da figura é igual à soma das áreas parciais. Como assim soma das áreas parciais? Observem aqui, ó. Eu já não tinha marcado para vocês que a área desse, eu vou colocar em azul aqui, tá? A área desse quadrado originário era A ao quadrado. A área desse retângulo é B vezes A. A área desse outro retângulo é B vezes A. E a área do quadradinho pequeno é B ao quadrado. Não é isso? Foi isso, não foi? Olha lá, vamos somar tudo isso então. Eu vou ter então que a área desse quadrado novo que eu tenho é exatamente a seguinte. Ó, vou pegar esse A ao quadrado mais B vezes A mais B vezes A mais B ao quadrado. Aqui eu tenho termos semelhantes, ó. Termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal e o mesmo grau, ó. Então eu posso somar os dois. Isso então vai ficar da seguinte forma: A ao quadrado mais 2. Eu vou colocar AB só por ordem alfabética, tá? Porque AB é a mesma coisa que B vezes A. 2AB mais B ao quadrado. Joia. Olha o que a gente conseguiu concluir agora. Que a área que eu tinha A mais B vezes A mais B é igual a ao quadrado mais 2 vezes AB
mais b ao quadrado. Olha que interessante. Eu saí de uma forma onde eu tinha um binômio, tá? A forma binomial, estou aqui numa forma. é, Essa forma está em forma de produto, tá? É um produto, tá aqui em cima, ó, tá? Por isso que eu chamo uma forma de produto, né? E transformei ela numa forma polinomial. Olha aqui um polinômio, né? Quem acompanhou as nossas aulas de álgebra básica, o que é monômio, o que é polinômio, tá lá no canal. Assista lá, pessoal, para você poder entender. Eu tenho aqui, ó, um polinômio, tá? Olha lá, eu saí de uma forma binomial que era um produto, né? E por isso que ele se chama produto notável, porque isso vai acontecer sempre. E sempre em matemática que algo acontece recorrentemente, ele acaba se chamando notável. Então é um produto notável. Tá? E isso eu posso aplicar em qualquer problema que eu tenho. Imaginem vocês que nesse problema que a minha aluna me mandou aqui, ó, eu tenho a seguinte condição: o lado valia x, no lugar desse a, e ele aumentou 3y. X mais 3y ao quadrado. Foi isso que aconteceu. Como que ficaria isso nas escolas? Quando você vai estudar, eu lembro disso lá da oitava série, quando eu estudei. O professor escreveu um texto na lousa assim: o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. E eu nunca decorei aquilo. Depois que eu fui estudar matemática, né? E eu entendi, poxa, dessa forma fica muito mais claro, porque ela não fez assim na época, né? Eu tinha entendido essa, e teria usado muito mais vezes, né? Normalmente isso aparece em problemas e a gente não consegue resolver, tá? Então tá aqui, ó, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, ó, primeiro e segundo termo, e o quadrado do segundo termo. Eu posso marcar até quem eu quiser, ó, primeiro termo e segundo termo. Então é o quadrado do primeiro termo, ó, primeiro termo ao quadrado, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, ab, mais o quadrado do segundo termo, b ao quadrado. Joia? E se isso acontecesse com números, será que daria certo numericamente também? Vamos fazer um problema aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro quadrado aqui do lado para a gente poder fazer, sem ter que riscar aquele ali, que aquele fica como um documento para a gente, né? Quando a gente precisar, tá lá como documento. Tá aqui o quadrado. Vamos colocar ele aqui do lado. Então, usando o mesmo conceito, tá? Ah, Pedrinho me deu um terreno que media, pensei aí num valor, 10 metros. 10 metros e aqui mede 10 metros. Tá? É um quadrado. O Pedrinho me deu. Eu tinha esse terreno. Tá? Não é o Pedrinho que me deu, não. Tá? Primeiro foi eu tinha esse terreno. Eu tinha esse terreno de 10 metros por 10 metros. Todo mundo sabe que 10 vezes 10 dá 100. Então a área desse terreno, vou fazer aqui em vermelhinho para a gente poder entender já aqui dentro. Tá? Essa área aqui equivale a 100 metros quadrados, certo? 10 vezes 10, 100. Então vamos colocar aqui, ó, do canto. 10 ao quadrado. Ok? Aí o que acontece? Aí veio o Pedro, tá? O Pedrinho me deu a seguinte condição aqui, ó. Me deu um pedaço do terreno dele que media 2 metros e 2 metros, tá? Esse valor é seu que eu estou inventando, tá? Ele me deu mais 2 metros aqui e me deu mais 2 metros aqui, tá? Qual seria a minha nova área? Vamos completar esse quadrado aqui, ó. Já completei aqui, vou fazer aquele prolongamento que eu disse aqui, ó. Com um pouquinho fora, mas vamos tentar acertar aqui, aqui. Se eu consigo puxar esse aqui para cá, ó. Ela para ficar bem bonitinho e bem fácil de entender, tá? Vocês concordam comigo que esse retângulo que eu tenho aqui, ó, vou fazer em verde, tá? Esse aqui, ó, ok? Ele possui área 10 vezes 2. Vou colocar aqui, ó, 10 vezes 2. Olha lá, 10 base vezes altura, 10 vezes 2. Esse outro vou fazer em verde também porque vai ser igual, tá? Vou fazer com a caneta ali, 10 vezes 2. Vou fazer com essa outra caneta aqui, ó, verde. Tá aqui, ó. Esse outro que eu estou pintando em verde também, ele também vale 10 vezes 2. Ah, 2 vezes 10 na altura.
2 vezes 10, ok? E esse pequenininho aqui deveria ser um quadrado, tá? É que o nosso desenho não ficou muito perfeito, mas a ideia não é nem essa, tá? A ideia é só a gente entender mesmo o que está acontecendo aqui. Ele mede 2, aqui, ó, por 2. E é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, né? Certo? Se eu for calcular a área disso, eu não poderia fazer isso, ó, das duas formas. 10 mais 2 ao quadrado, que é 10 mais 2 vezes 10 mais 2, certo? Ou, olha como é que ficaria. 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 mais o 2 ao quadrado que está aqui, ó. Certo? Será que vai bater os dois resultados? Será que vai dar igual? Ou vamos calcular os dois, tá? Primeiro esse aqui, ó. 10 mais 2 dá 12, 12 ao quadrado dá 144, certo? E do lado de cá? Do lado de cá ficaria assim, ó. 10 ao quadrado, 100, mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 2, 40. E aqui, 2 ao quadrado, 4. E eu tenho então que 144 é igual a 144. Olha que interessante. Mas daí vem um aluno e me fala assim, professor, mas 10 mais 2 ao quadrado é muito mais fácil. Sim, pessoal, é muito mais fácil. Mas o que acontece nesse momento? Eu não vou ter sempre problemas onde eu encontro somente números, tá? Quando for número, eu aconselho vocês façam dessa forma aqui, ó. Muito mais rápido e fácil. Mas e quando eu estiver trabalhando algebricamente, que é o problema que apareceu lá para minha aluna, que é esse x mais 3y ao quadrado? Como que eu resolvo? Aí eu fico bugado, aí eu não sei resolver. Eu vou fazer aquela distributiva eterna, que é x vezes x, depois x vezes 3y, depois. Eu vou ficar um dia inteiro fazendo isso, eu perco muito tempo, tá? Vamos lá, vamos fazer de outra forma, tá? Vamos usar o nosso conhecimento aqui em produtos notáveis para a gente conseguir desenvolver isso. A gente já viu que seria. Vou marcar aqui, ó, para ficar fácil para vocês, quem é primeiro termo e quem é segundo termo. E vou usar essa forma aqui, ó, primeiro termo, segundo termo e segundo termo. Vai ser sempre assim, tá? Sempre que for positivo aqui, eu tenho mais aqui, ó. E isso vai repetir sempre, porque é um produto notável, tá? Então seria assim, o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? X. X ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Está aqui, ó, segundo termo ao quadrado. 3y ao quadrado. Opa, acabou, professor? Acabou. Agora é só resolver essas operações aqui que dá para a gente resolver, né? Vamos fazer ela aqui, ó. X ao quadrado mantém x ao quadrado. Mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3y, 2 vezes 3, 6xy, certo? 6xy. Mais o quadrado do segundo termo. Quando acontece isso, ó, na aula de potenciação eu explico, eu elevo todo mundo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, e y ao quadrado, y ao quadrado. 9y ao quadrado. Olha lá o nosso produto notável desenvolvido, e aqui ele está na forma polinomial. Significa então que x mais 3y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. Ok? Tranquilo para vocês? Deixar marcado aqui. Aqui também, ó, quem quiser visualizar, pessoal que estuda, né, pessoal que anota, pessoal, sempre uma coisa muito boa, tá? Anotem o que vocês estão estudando, não fiquem só vendo o vídeo, ou anotando, vou tentando resolver junto. Isso é muito útil, importante pra caramba, tá? Desenvolve áreas do cérebro que a gente não está acostumado. Então vamos lá. Anotem tudo, tá? Para você poder estudar e pratica com o exercício que o professor te passou aí na aula, tá? Aí você vai muito bem. Então tem um exemplo numérico, tem a nossa propriedade, utilizando o exemplo do terreno, tá? E aqui o problema que foi proposto lá pela minha aluna, ela não conseguia resolver, espero que tenha ajudado não só ela, como a todos vocês aí, ok? Vamos voltar aqui na nossa tela rapidinho. Ok, voltando aqui com vocês,
Essa sequência de videoaulas que eu tenho gravado para vocês sobre álgebra básica, a matemática básica, matemática de ensino superior e assim por diante, são ferramentas, são métodos, são ferramentas que vão ajudar vocês aí no Enem, nos vestibulares, nos concursos. O canal não é voltado somente para aquele aluno que está estudando para concurso público ou aquele que está estudando somente para Enem. Não, é para todo mundo que quiser aprender matemática, para todo mundo que tiver interesse em desenvolver mais essa área do conhecimento que é tão importante na nossa vida. Beleza? Voltando aqui rapidamente, ó. Eu sou o professor Darlan, falei com vocês hoje. Essas são minhas redes sociais. Curtam lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí para ficar ok. Toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ser notificado. Vai assistir em primeira mão. Eu coloco como estreia aí. Fica bem legal, todo mundo assiste. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao vídeo, com relação às propriedades que foram ditas hoje, escreve no comentário. Vamos bombar lá nos comentários que eu vou ajudando vocês, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Bye bye.